Final da Nations League é definida. Seleção espanhola contra a seleção portuguesa, ou seja, Lamine Yamal, 17 anos, contra Cristiano Ronaldo, 40 anos. Os dois jogadores foram os destaques das classificações das suas seleções para essa final da Nations League. Tanto Espanha como Portugal já ganharam esse título e vão em busca do bicampeonato na competição. A seleção espanhola fez um jogo maluco contra a seleção francesa para conseguir essa classificação para sua terceira final consecutiva da Nations League, uma final na qual a Espanha vai em busca do bicampeonato. Foi um jogo com 9 gols, muitas finalizações para o lado da França e muitas defesas para o lado do goleiro da Espanha. Uma Espanha que soube ser mais efetiva, principalmente no primeiro tempo, soube aproveitar suas principais características e contou com Lamine Yamal sendo o grande destaque dessa classificação da seleção espanhola. Uma França que tinha desfalques principalmente no setor defensivo, Koundé, por exemplo, não estava, Saliba não estava também à disposição para essa partida, Tchouaméni, o volante dessa seleção, também com problemas, e uma França que tentou impor o seu jogo, mas não conseguiu e viu a Espanha ir ganhando terreno durante a partida, uma seleção espanhola que chegou a abrir 4-0 no placar sobre a seleção francesa. A gente teve um grande primeiro tempo do Oyarzabal, que foi o 9 da seleção espanhola nessa partida, ajudando o Nico Williams, abrindo espaço para a Espanha marcar o primeiro gol logo aos 22 minutos. Depois tivemos Merino, que tem se tornado um cara que tem pisado muito a área, inclusive jogando de falso 9 no Arsenal. Com a seleção espanhola tem marcado os gols importantes também, marcou contra a Alemanha na Eurocopa, no mesmo estádio hoje em Stuttgart, voltou a marcar o segundo gol para a seleção espanhola, que abriu 2-0 no placar, e depois apareceu Lamine Yamal para marcar 2 gols consecutivos com a seleção, o primeiro de pênalti e o segundo um gol num contra-ataque que ele chuta com a bico da chuteira e faz o 4-0 para a seleção espanhola. Tudo indicava que a gente teria um jogo tranquilo da Espanha. Não foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Unai Simón, goleiro da Espanha, já apareceu. Na primeira parte, fez 5 defesas importantes para a seleção espanhola, que é verdade, contando com Pedri, Zubimendi e Merino, controlava o meio de campo, conseguia se impor, a França parecia não conseguir criar as suas jogadas nem atuar no contra-ataque, mesmo com 4 atacantes em campo, Olise, Mbappé, Doué e Dembélé. A seleção francesa foi com um sistema ofensivo, digamos, priorizado, com esses 4 atacantes e tendo problemas defensivos pela falta de alguns jogadores, e a Espanha conseguiu impor o seu ritmo, impor o seu jogo e estava dominando a seleção francesa. Mas logo acabou sendo cometido um pênalti que Mbappé cobrou, inclusive terminou com a sua seca com a seleção francesa, 7 jogos consecutivos sem marcar. O Mbappé voltou a balançar as redes com a seleção, 4-1 no jogo, e a França começa a crescer na partida, e a seleção espanhola busca o 5º gol, mas começa a ter realmente dificuldades para impor o seu jogo, e a França criando muito ofensivamente, principalmente nos 30 minutos finais da partida. No final das contas, a França terminou até com mais finalizações do que a seleção espanhola. 24 finalizações. Foi o jogo no qual a Espanha de Luis de la Fuente, que não perde há 2 anos e 3 meses, é muito tempo que essa Espanha está invicta em jogos oficiais, foi o jogo que a Espanha sofreu mais finalizações do seu rival. A seleção francesa teve muitas finalizações na partida, porém 9 delas no gol, que acabaram com muitas defesas do goleiro Unai Simón. A seleção espanhola teve menos finalização, mas acabou sendo mais efetiva nas suas possibilidades de chegar ao gol. Com a entrada do Cherki, jogador do Olympique de Lyon, que parece que está sendo negociado com o Manchester City, o jogo da França muda bastante. Ele marcou o gol e deu uma assistência, e a França terminou atacando muito a seleção espanhola, encontrando 4 gols em 30 minutos de jogo e complicando, quase impedindo essa classificação da seleção espanhola para mais uma final da Nations League, a terceira seguida da Espanha, que é a atual campeã da competição, e vai enfrentar Portugal no domingo. Lamine Yamal, que foi o grande destaque da partida, marcando 2 gols e sendo o jogador que mais complicou a defesa da França em suas jogadas. Todo mundo já sabe o que o Lamine Yamal vai fazer nos jogos, mas é difícil que os defensores consigam pará-lo. Marcou 2 gols e
aos 17 anos chegou aos 20 jogos oficiais com a seleção espanhola, 6 gols e 8 assistências, ou seja, nesses 20 jogos participou de 14 gols. Já é campeão da Eurocopa com a seleção espanhola no ano passado e vai em busca também dessa Nations League nesse ano de 2025 com a Espanha. A gente vai ter um Espanha-Portugal no domingo na final da competição. Como eu dizia, Lamine Yamal, 17 anos e Cristiano Ronaldo, 40 anos. Um de cada lado. O Cristiano marcou o gol da virada de Portugal para cima da Alemanha, que classificou a seleção portuguesa para essa final. Lembrando que Portugal é a primeira vencedora desde que a Nations League foi criada, portanto Espanha e Portugal vão atrás do bicampeonato. E chama atenção a diferença de idade. Quando o Cristiano Ronaldo estreou com a seleção portuguesa lá em 2003, faltavam ainda 4 anos para o Lamine Yamal nascer. O Cristiano Ronaldo que estreou com a seleção com 18 anos e o Lamine que com 17 já tem 20 jogos oficiais aí com a seleção espanhola. Teremos essa diferença de idade em campo e o mesmo protagonismo, pelo menos nesse momento. Cristiano Ronaldo continua, e é impressionante a vigência com que ele continua sendo o protagonista da sua seleção, e Lamine Yamal cada vez mais protagonista da seleção espanhola. Inclusive, se tratava esse jogo entre Espanha e França como meio que uma decisão final, aí um passo adiante em um dos dois candidatos para a bola de ouro. O Lamine Yamal se saiu melhor que o Dembélé, que também disputou a partida, mas não conseguiu fazer o que fez no PSG, muito pelo jogo coletivo da França, que acabou pesando muito as individualidades no final da partida, mas que no jogo coletivo a seleção espanhola tem se mostrado nos últimos anos uma seleção muito confiável, muito sólida, que é verdade, sofreu defensivamente nesse jogo contra a França e é preciso ficar com um alerta ligado que a Espanha às vezes desliga nas partidas e pode se complicar, mas que tem se mostrado dentro do jogo coletivo um pouco mais fiável do que a seleção francesa, que ainda conta bastante com as suas individualidades para resolver as partidas. Espanha é classificada para a Nations League, para a final da Nations League, como eu disse, vai enfrentar Portugal no domingo e saberemos qual das duas seleções será a campeã desse torneio entre seleções europeias.